Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, vamos então dar início à Política Local, o programa de análise da atualidade política numa perspectiva municipal ou autárquica, com três autarcas. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Aguardamos que Ivan Gonçalves e Manuel Pisco se juntem a nós. Já estamos ligados a Nuno Matias. Bom dia, Nuno. Bom dia também aos nossos ouvintes. Os temas para hoje são três, as autárquicas. Vamos atualizar a informação disponível sobre as candidaturas e os temas aqui na região de Setúbal. Temos também a mobilidade no Tejo. Ficámos a saber esta semana que 5 dos 6 novos barcos elétricos estão avariados. E esta semana também o programa do Governo foi aprovado em Conselho de Ministros e vai ser entregue hoje mesmo, agora às 11h30, na Assembleia da República, para depois ser apreciado e votado no Parlamento. O primeiro destes três temas que referi, as autárquicas, há novidades, desenvolvimentos desta semana, com destaque para o PSD, que anunciou 3 nomes para as autárquicas aqui na região de Setúbal. Apresentou o cabeça de lista, anunciou, ainda não foi apresentado, mas já está anunciado, o cabeça de lista à Câmara Municipal de Almada, é o antigo presidente da Câmara Municipal de Mafra e também atual eurodeputado Hélder Sousa, que diz conhecer muito bem a área metropolitana de Lisboa e que está confiante de que irá conquistar esta Câmara de Almada ao Partido Socialista. Já foi deputado, em 2013 terminou o seu mandato para a Câmara Municipal de Mafra, na sequência de ter sido eleito pelo PSD. Aliás, depois foi reeleito também em 2017 e 2021 e em julho de 2024 tomou posse como eurodeputado. Agora é o candidato a Almada. E ainda antes de falar dos outros nomes que o partido também anunciou, designadamente Pedro Vieira para a Câmara Municipal de Montijo e de Sónia Reis, a deputada eleita para a Assembleia da República para o município de Grândola. Íamos começar a falar de Almada com Nuno Matias, que é precisamente vereador em Almada. Esta escolha de Hélder Sousa, uma pessoa que, apesar de ser da área metropolitana de Lisboa, não é de Almada, é um ex-autarca de Mafra, significa o quê? É uma aposta no nome que o partido considera maior, uma figura supra-conselhia, ou é resultado de não ter sido possível encontrar um nome em Almada que preenchesse o perfil desejado pelo PSD para estas autárquicas? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Ivan e ao Manel, que certamente se irá juntar a nós e a todos os nossos ouvintes. Bom, eu diria que é uma opção do PSD local no sentido de tentar trazer uma figura mais nacional, mais mediática, e que pelo seu percurso autárquico, uma vez que foi um excelente presidente da Câmara de Mafra, possa com isso tentar galvanizar e mobilizar os cidadãos para a participação, porque como eu disse durante várias tentativas que eu próprio também encabecei em eleições locais no Conselho de Almada, um dos grandes desafios que se coloca ao PSD é chamar o eleitorado que vota no PSD em eleições nacionais para votar em eleições locais. E esse gap, que é muito significativo, estamos a falar de algumas dezenas de milhares de votos, necessariamente condicionam
esse resultado final e penalizam, ou têm penalizado, o PSD a nível local em eleições autárquicas. E, portanto, presumo que seja essa a estratégia do PSD local, no sentido de trazer alguém que tem um percurso autárquico inquestionável, como ex-presidente de Câmara de Mafra, alguém que tem experiência nacional, aliás foi meu colega no Parlamento, e portanto é um bom amigo e a quem eu reconheço capacidades, e portanto agora aquilo que se espera é que consiga fazer um trabalho no terreno, que consiga galvanizar os cidadãos para a participação e com isso alavancar o resultado do PSD, que se espera possa ser melhor do que aquele que, por exemplo, eu consegui alcançar, certamente fruto também de condicionalismos locais e temporais, mas que ainda assim não foram possíveis de alcançar os resultados que se esperavam, e portanto o PSD local de forma legítima entendeu abraçar uma outra estratégia que eu espero tenha sucesso. E relativamente ao nome de Pedro Vieira para o Montijo, é um nome que surge depois do partido ter andado à procura e terem sido conhecidos vários nomes, várias hipóteses, e o PSD no Montijo está numa situação anormal, digamos assim, anormal, tendo em conta que não é comum, não quer dizer que seja não estatutária ou irregular. A secção política conselhia demitiu-se e quem está a orientar a formação das listas é uma comissão, entretanto, criada, que tem como pessoa preponderante o coordenador Jacinto Pereira, um militante conhecido no Conselho do Montijo. Está resolvida a questão das listas do partido e do cabeça de lista para o Montijo. Nuno Matias, no seu entender, está bem resolvida? Pedro Vieira é o nome que dá aspirações ao PSD para ganhar aquela que durante as últimas eleições, já há várias eleições autárquicas, é considerada a Câmara mais ao alcance dos social-democratas aqui no distrito de Setúbal? Bom, vamos lá ver. Não há dúvida que o contexto em que a decisão de ser o meu companheiro e amigo Pedro Vieira o candidato a presidente da Câmara do Montijo não deixa de ser uma situação que não era desejável e seria de todo de evitar se fosse possível. Ora, mas sabendo nós, e isso foi público, a forma como houve a desistência do candidato que inicialmente tinha sido escolhido pelas estruturas do partido, necessariamente depois tinha que haver uma solução e acho que se encontrou uma boa solução de uma pessoa que, para além de ser um social-democrata destacado, é também uma pessoa com raízes bastante firmes e sólidas no Montijo e que conhece muito bem o concelho e, portanto, eu espero que consiga, com isso, acrescentar um valor e resolver um problema que resultou de algum ruído e de um processo que foi menos agradável, e que espero que, apesar de tudo, seja possível inverter até setembro deste ano, onde haverá eleições, e temos ainda tempo para fazer algum trabalho no terreno e espero que no Montijo também seja possível fazê-lo para ter um resultado que se espera tão positivo, apesar de um contexto que não deixa de ser desafiante. Não vale a pena esconder que é sempre desagradável a meio de um percurso e depois escolhido um candidato a ter que se optar por uma outra solução por este ou por aquele motivo. No caso de Grândola, o nome anunciado pelo PSD é Sónia Reis, que apesar de ter ligações a Grândola, já foi líder da secção local do partido, também é deputada da Assembleia Municipal de Grândola, é deputada eleita para o Parlamento, para a Assembleia da República. A escolha de uma pessoa que já tem outro cargo em vigor, o que aliás não é exclusivo do PSD, é uma prática em muitos partidos, designadamente no Chega, que agora a tem elevado ao expoente máximo. Isso não é um sinal de falta de recursos locais ou de estar sempre a apostar nas mesmas pessoas, Nuno Matias? Não, vamos lá ver, nós no caso de Grândola e no caso da Sónia Reis, da minha companheira e amiga Sónia Reis, estamos a falar de uma pessoa muito enraizada no Concelho de Grândola, que tem um percurso autárquico também já de muitos anos. Recorda-se que ela já está há muitos anos também na Assembleia Municipal e, portanto, conhece muitíssimo bem os desafios daquele concelho, que tem uma particular
característica do ponto de vista de desenvolvimento territorial que neste momento tem que abraçar, fruto daqueles desenvolvimentos, sobretudo mais no litoral do concelho, e ela está muitíssimo bem preparada e, portanto, é daqueles casos onde só acrescenta valor ter, neste caso, um deputado da Assembleia da República, que, como o Francisco sinalizou e bem, acontecem em quase todos os partidos, se disponibilizam para o combate autárquico. Eu próprio, quando fui deputado da Assembleia da República, também cheguei a ser candidato à Assembleia Municipal da minha terra e, portanto, parece-me bem que a Sónia esteja disponível também para esse desafio. Eu acho que é uma pessoa que pode acrescentar muito valor à Grândola e, portanto, espero que tenha um resultado histórico também para o PSD local. Estamos então a tratar do primeiro tema do programa de hoje, as autárquicas, os desenvolvimentos, designadamente o saber-se que o PSD anunciou 3 nomes, Hélder Sousa e Silva para Almada, é o antigo autarca de Mafra, também Pedro Vieira para o Montijo e Sónia Reis para Grândola. Entretanto, já temos também connosco Ivan Gonçalves e Manuel Pisco, a quem saúdo. Bom dia. Vamos estender a conversa e começamos por Ivan Gonçalves, quase por ordem de chegada. Estávamos aqui a falar de uma deputada, neste caso Sónia Reis, que é candidata à Câmara Municipal de Grândola. O PS também tem casos destes, com destaque na região de Setúbal para Fernando José, que é o candidato à Câmara Municipal de Setúbal e é deputado eleito, já era na antiga legislatura e creio que nesta legislatura continuará também. Confesso que não chequei isto, não sei se Fernando José está... Não é bem assim, mas eu posso corrigir. Sim, mas continua. Estava a dizer, o Fernando José suspendeu o mandato, comunicou aqui à comunidade local que suspendeu o mandato para se concentrar nas eleições autárquicas, mas isso foi então antes de terça-feira ter sido empossada a nova Assembleia da República, o que significa que essa suspensão foi só para esses últimos dias e que agora já não é deputado eleito, não chegou a ser eleito. Mas o que lhe perguntava, Ivan Gonçalves, era se tem algum comentário a fazer a estes nomes anunciados pelo PSD para a região de Setúbal e relativamente às últimas semanas, que já não falamos aqui de autárquicas, se há alguma coisa que queira destacar do lado do Partido Socialista aqui na região. Bom, antes de mais, muito bom dia Francisco, bom dia Manuel, bom dia Nuno, bom dia aos nossos ouvintes. Já agora, para clarificar, o Partido Socialista tomou uma posição quando da concessão da sua candidatura às eleições legislativas de 2025, aquelas que decorreram há cerca de um mês, de que todos os candidatos a presidentes de Câmara não seriam candidatos ao Parlamento. Isso aconteceu, por exemplo, com o Alexandre Leitão, que não foi candidato ao Parlamento porque seria candidato à Câmara Municipal de Lisboa, e no nosso distrito aconteceu com o Fernando José, que não foi candidato nestas eleições legislativas, e com a Clarice Campos, que por ser também candidata a presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, também não foi candidata ao Parlamento, e portanto foi uma decisão que o Partido Socialista tomou. Obviamente que depois, em alguns casos, foram os próprios candidatos a presidentes de Câmara que ainda antes do Partido Socialista ter tomado essa decisão, anunciaram que não estavam disponíveis para ser candidatos ao Parlamento, mas o Partido Socialista não tem casos como este que acontece agora em Grândola com o PSD, não há nenhum deputado candidato a presidente de Câmara no país. É uma opção política que foi tomada porque, e eu, em minha opinião, parece-me correta, porque o Partido Socialista em todas as câmaras do país a que se candidata-se para vencer, e portanto candidatando-se para vencer, faz sentido que os seus candidatos estejam absolutamente focados nessas candidaturas autárquicas. Depois, relativamente aos candidatos agora anunciados, nós, no caso da Almada, enfim, eu conhecemos o antigo presidente da Câmara Municipal de Mafra, que agora é candidato à Câmara Municipal de Almada. Eu acho que enquadra-se naquilo que é no fundo, prestar um serviço de disponibilidade ao partido, que é valoroso, mas que não me parece que o faça com grandes expectativas de vencer estas eleições, até tendo em conta aquilo que não é a sua proximidade ao nosso território, que de facto não existe. Eu não sei o que é que o antigo presidente da Câmara Municipal de Mafra conhece da Almada, das suas freguesias, da nossa realidade, e portanto acho que o PSD optou por um candidato que vem de outro município, não contesta a sua experiência
autárquica e o trabalho que desenvolveu em Mafra, o trabalho que está a desenvolver no Parlamento Europeu, enfim, e acho que é bem-vindo a esta disputa eleitoral, mas se me permite, eu acho que o PSD até estava mais bem servido que o anterior candidato a Presidente de Câmara, que por acaso até é nosso colega aqui neste painel. Mas isso é uma decisão interna. Matias, mas já agora permita-me a provocação, mas a própria Inês Medeiros também veio mais ou menos com o mesmo perfil, ela também não era propriamente uma pessoa próxima de Almada e agora é Presidente da Câmara. Apesar de tudo, Lisboa está bastante mais próximo de Almada do que Mafra. Mas sim, Inês de Medeiros também não vivia em Almada e, portanto, obviamente, não é isso. Os almadenses farão a sua escolha. Agora, e a Inês de Medeiros também fez essa escolha quando em 2017 foi candidata e encabeçou uma candidatura que se revelou vencedora e, aliás, é uma pessoa absolutamente dedicada ao nosso concelho. Dizia apenas que o PSD, ao longo dos últimos 7 anos, até ao final do ano passado, partilhou a governação da Câmara Municipal de Almada, teve no primeiro mandato 2 vereadores, o Nuno Matias e o Miguel Salvado, no segundo mandato o Nuno Matias, e acabou, e é a interpretação que eu faço dos resultados, no segundo mandato acabou por ser vítima de algum voto útil que acabou por retirar alguns votos ao PSD, como às vezes acontece nestas situações. Ou seja, não me parece, é a interpretação que faço, interpretação que fiz a seguir aos resultados eleitorais, e estou à vontade porque na altura até partilhei com o Nuno Matias e com alguns responsáveis do PSD aqui de Almada. Não me parece que tenha existido nenhuma censura ao trabalho que os vereadores do PSD de Almada fizeram durante o primeiro mandato. Acho que houve uma polarização que foi criada porque havia a noção de que a candidata do PCP ou da CDU teria um reforço de votação, como teve, face a 2017, e houve muita concentração de voto útil no Partido Socialista e, portanto, isso acabou por penalizar o PSD, que na altura também partilhava a governação da Câmara. É a minha interpretação pessoal, enfim, vale o que vale. Relativamente ao que se passa no Montijo, eu diria que o PSD teria todas as condições para, ao fim de 20 anos de governação do Partido Socialista, de poder vencer pela primeira vez uma Câmara no distrito de Setúbal, porque nestas mudanças de ciclo, mudanças de presidente, naturalmente são as oportunidades em que os maiores partidos da oposição, e o Montijo já é um local onde o PSD é o maior partido da oposição, e eu diria que é até, não sei, posso estar a incorrer num erro, mas eu até tenho a impressão que é o único sítio do distrito onde o PSD ficou em segundo lugar no distrito de Setúbal, numa eleição autárquica. Se não for assim, corrijam-me por favor, e portanto não ficou muito distante do Partido Socialista. O Partido Socialista teve um ciclo autárquico prolongado com Maria Amélia Antunes, entretanto teve Nuno Canta como Presidente de Câmara, vai mudar de Presidente, e portanto essa disputa é óbvio que era uma oportunidade que se apresentava como uma oportunidade para o PSD. Acho que a forma como, e ainda para mais, sabendo que existe uma candidatura que emana de um antigo autarca do Partido Socialista que optou por se desfiliar, por ter uma candidatura independente, poderia haver aqui uma oportunidade. Acho que a forma como o PSD conduziu o processo prejudica essa oportunidade, e agora há um cenário que se encontra muito mais dividido, muito mais fragmentado. É que há um mês atrás o Chega venceu as eleições legislativas no Conselho do Montijo, e portanto no Montijo diria que temos aqui 4 players, se quisermos juntar a CDU, 5 players para estas eleições que as vão disputar. Acho que se abre também temos aqui uma situação que pode, até porque dentro do arco dos partidos democráticos existe esta fragmentação. Abre-se aqui uma oportunidade que eu diria que é séria e perigosa do Chega poder vir a ter um resultado que possa conduzir a estar muito próximo de vencer as eleições devido a esta fragmentação, e todos sabemos que a nível autárquico quem elege o Presidente de Câmara é o partido que for mais votado. É um cenário que eu espero que não ocorra, mas que vejo com bastante preocupação. No caso de Grândola, enfim, também sabemos que era aquele em que o Francisco também colocou a questão de já sabemos que seria o candidato
do PSD. O Partido Socialista nas últimas eleições esteve muito próximo de vencer a Câmara Municipal de Grândola e eu tenho toda a convicção que o Luís Vital vai conseguir fazer nestas eleições. Acho que quem conhece a realidade de Grândola sente que há uma necessidade de mudança, há uma transformação social que também tem vindo a acontecer e o Partido Socialista diria que está na pole position para poder ter ali um grande resultado e eu espero que essa mudança aconteça. O PSD, neste caso, em Grândola, terá com certeza mais dificuldade. Eu tenho ideia que nas últimas eleições ficou em terceiro lugar. Relativamente às outras candidaturas, e para terminar, o Partido Socialista já tem os seus candidatos definidos há algum tempo, ainda antes das eleições legislativas. E como o Partido Socialista neste momento no distrito governa 6 das 13 câmaras do distrito, não é o maior partido autárquico do distrito, a expectativa que eu tenho é que possa vir a ser, como já o é, por exemplo, na Península de Setúbal, em que em 9 o Partido Socialista governa 5, e acho que essa marca de reconhecimento pelo trabalho que os autárquicos do PS têm feito é importante e que se vai reforçar nestas eleições. E passamos então agora para Manuel Pisco, precisamente da CDU, a força política que ainda é maioritária em termos autárquicos no distrito de Setúbal, como dizia o Ivan Gonçalves, com 7 câmaras em 13. Manuel Pisco, do lado da CDU houve também nos últimos tempos desenvolvimentos, com destaque para a confirmação da recandidatura dos autarcas dos principais concelhos comunistas aqui no distrito. Em Setúbal o candidato é novamente André Martins, que tem um mandato ainda apenas a ser concluído, portanto vai no primeiro mandato. Em Sesimbra há a recandidatura de Francisco Jesus, esse creio que é já o terceiro e será o último se for reeleito mandato, e temos depois também Paulo Silva, o autarca do Seixal, que será um teste a um modelo de transição que já não é novo, mas que aqui na região de Setúbal pelo PCP está em curso apenas no Seixal. Este presidente leva meio mandato, o anterior presidente Joaquim Santos saiu a meio para entrar Paulo Silva, que não há dúvida, penso que isso já se pode confirmar como um dado adquirido, realmente cimentou o seu estatuto de presidente nestes 2 últimos anos. Já ninguém se lembra quase que Joaquim Santos é que era o presidente no início do mandato. E temos os 3 nomes que já referimos aqui, anunciados pelo PSD no distrito de Setúbal. Manuel Pisco, que notas é que quer deixar e por onde é que quer começar? Bom dia a todos. Uma primeira nota, talvez, em termos metodológicos, a respeito do programa. Nós somos os 3 comentadores que estamos agora aqui a fazer comentários, somos os 3 autarcas. Isto não é fácil. Nós estamos a fazer uma análise de situações políticas ou de opções dos partidos e não confundir essa análise, ela não ficar contaminada pelos nossos desejos partidários, não é? Mas eu vou tentar fazer análise em vez de exprimir apenas, mesmo que seja subrepticiamente, os meus desejos partidários. Nomeadamente, o Ivan Gonçalves começou a patinar em gelo muito fino quando estava aqui a dar estes exemplos de que não havia sobreposições de candidatura. Esqueceu-se, por exemplo, do caso mais flagrante e último, que foi o do deputado eleito Fernando Araújo, que logo a seguir renunciou, parece que é para se candidatar à Câmara do Porto, segundo me pareceu entender. Não tenho essa ideia, Manuel. Então, qual foi o motivo? Não é por sempre foi, ou se calhar ouvi comentários em vez de ouvir... Esse é outro Araújo, não é o Fernando Araújo, é o irmão do Fernando Araújo que é candidato à Câmara do Porto. É o irmão. Até mas o que estava, como foi eleito para a Assembleia, renunciou imediatamente e era esse o que estava o ex-diretor do Serviço ao Sul. Renunciou, mas não é candidato a nenhuma autarquia. Mas é por motivos meramente pessoais e não políticos, é isso? Não sei quais são os motivos, mas okay. Não acho que não vai ser candidato a nenhuma autarquia. Está bem. Bom, mas nesse quadro, não é? O PCP é conhecido por ser coerente e consistente nas suas opções. Tem uma opção, continua com ela, não é? E este procedimento de fazer a passagem do testemunho antes do último mandato também é frequente, não é só no PCP, noutros partidos também, e como estava a dizer, portanto, é um método de trabalho. Agora, isso não adianta nem atrasa muito em relação ao eleitorado. Eu acho que nós estamos aqui a ver apenas as pedras que cada partido põe em cada concelho, sem olhar enfim, aos novos dados, aos novos condicionantes que estão no espectro eleitoral,
é perigoso. Quais são os novos dados? É a massa de votos que foi para o PCP, para o Chega, que se consolidou agora nesta segunda eleição para a Assembleia da República. Portanto, há uma massa de votos que está ali consolidada. Essa consolidação levava-nos legitimamente à pergunta se ela vai ter reflexo nas autarquias. Antes de ela se verificar e confirmar na segunda eleição, nós podemos dizer isto talvez não tem nada a ver autarquias com a Assembleia da República, isto é tudo diferente. É tudo diferente Manuel até certo ponto. Ia dizer que ficámos a ouvi-lo menos bem, mas agora já retomou o nível do... Está normal? Pronto. Sim. O eleitorado também não balança assim tanto, balança em parte, sabe distinguir o que é uma eleição local de uma eleição nacional. Há um seguimento de voto por indicação ou por afetação partidária que é diferente nas autarquias do que na Assembleia. Aqui existe mais carisma, aqui existe mais convicção de que a pessoa que está a candidata a Presidente da Câmara seja capaz de executar coisas, de fazer as coisas, e menos, ou seja, a indicação partidária aqui pesa um pouco menos. Daí que neste quadro todo, das referências que foram aqui dadas, até porque não conheço muito os outros, a aposta mais forte que o PSD é do PSD com o Hélder Silva em Almada. Porque o Hélder Silva é uma pessoa, tem bagagem, é carismático, tem carreira feita, tem provas dadas na gestão autárquica e é carismático. Portanto, é uma aposta forte do PSD em Almada. As apostas depois de Montijo, de Grande e tal, acho normais, quer dizer, os partidos candidatam as pessoas que lhe parecem que estão em melhores condições. O que eu estou a achar muito estranho, e isto agora dentro daquela perspectiva puramente analítica, não partidária, é a hesitação, até porque já teve antecedentes em termos de disputa interna do PSD, a hesitação em Setúbal. Hoje há algum certo cuidado em não querer deixar transparecer se afinal de contas o PSD vai ter um candidato próprio ou se vai ser um apoiante de Maria das Dores, ou se a Maria das Dores vai ser candidata pelo PSD, qualquer destas coisas. Portanto, um candidato independente que não é um movimento inédito no PSD. Lembramos do caso de Zita Seabra. Zita Seabra também saiu do PCP, optou depois por filiar no PSD e foi candidato em Vila Franca de Xira e a seguir desapareceu do mapa político, nunca mais apareceu. O PSD estará disposto, aparentemente, talvez, porque as bases do PSD em Setúbal e julgo no plano distrital manifestaram-se diretamente contra esta opção, esta que chegou a ser ventilada, esta aceitação do PSD que ia apoiar uma candidata independente. O PSD confirmou a sua votação a nível nacional em termos de, pelo menos, uma maior maioria relativa, foi isso apenas que ganhou, não ganhou em termos de efeitos e de autonomia de governação, não ganhou muito mais, mas teve uma maior maioria relativa e vai à terceira Câmara do país e não apresenta candidato. É estranho, mas se houvesse já uma opção por ter um candidato próprio, também era natural que depois da polémica que houve já houvesse algum esclarecimento, e não houve. Portanto, nesse tubo lá aqui este ponto de interrogação que, conjugado com o fator Chega, né, com o peso específico local nas autarquias, ainda não é conhecido, é a primeira prova, o primeiro teste do Chega vai ser feito nas próximas eleições autárquicas. Aí é que a gente vai ver perceber, porque já são 3 eleições consecutivas em que o Chega se apresenta com um estoque eleitoral bastante elevado. Portanto, as condições, os ventos de mudança sopram também para as autarquias e, nestes casos, sobrevaloriza muito, é muito mais importante o fator da credibilidade pessoal dos candidatos. O carisma do candidato pesa muito. Daí que eu tenha dado algum relevo a esta situação em Almada. O Ivan Gonçalves estava a dizer não vieram do outro lado. Também, a Inês de Medeiros também julgo que ela veio de mais de longe, que veio, na altura estava no Parlamento Europeu e veio do Parlamento para se candidatar à Câmara de Almada. No entanto, ultrapassou o CDU e teve aquela vitória inesperada para ela própria também, para todos, não é? Mas isto é em favor desta tese que eu estou aqui a desenvolver. O peso da credibilidade pessoal, ou o carisma das pessoas, aqui tem algum valor acrescido que não tem nas demais eleições. E o eleitorado move-se sobretudo por crenças. Acredita que as pessoas fazem melhor ou não acredita? O resto é confusão lançada na discussão mediática e os nomes são todos trucidados no meio dessa confusão que vai acontecer, e vai acontecer com mais força. Foi uma coisa que as autarquias nunca experimentaram até hoje, foi campanhas eleitorais com a mistura da demagogia do Chega.
E ela vai de certeza absoluta aparecer em força. Quero ver como é que os candidatos vão lidar com isto. Essa é uma das grandes incógnitas para as próximas autárquicas, saber qual será o desempenho do Chega, tendo em conta o que tem acontecido no plano das legislativas. Manuel Pisco, temos aqui uma oscilação na qualidade do seu som, que não consegui perceber porquê, e já agora também fazer aqui um esclarecimento relativamente à posição das diferentes secções do PSD quanto à estratégia para as autárquicas no Conselho de Setúbal. A Conselhia, a secção política local, é contra o apoio à candidatura independente de Maria das Dores Meira. Já a secção distrital não disse ainda claramente que é contra, e a Comissão Política Nacional é que pretende dar esse apoio, mas creio que ainda não há uma decisão definitiva, embora tudo indique que essa solução será confirmada a nível nacional e que será imposta à secção local. Nuno Matias, quer fazer algum comentário depois desta ronda sobre autárquicas em que o PSD e os nomes escolhidos e foram aqui referidos, e até esta questão de Setúbal? Bom, em relação a Setúbal, eu não tenho nenhuma informação privilegiada para saber qual vai ser o desfecho. Portanto, aquilo que eu espero é que, seja qual for o desfecho, permita alavancar um projeto social-democrata num concelho onde muito teria a ganhar se tivesse a liderança de um projeto do PSD. Em relação às demais candidaturas, seja do PSD, às quais naturalmente eu desejo não só sucesso, mas também um reforço significativo para que possamos fazer mais e melhor pelas pessoas, sobretudo dar nota de que é muito natural o facto de estarmos em meados de junho e estarmos ainda a discutir quais serão as soluções, porque nós estamos a viver um ano político absolutamente extraordinário. Aquilo que seria o normal seria, nesta fase, já todos os candidatos estarem no terreno a fazer as suas pré-campanhas. Alguns já estarão, naturalmente, mas há muitos processos que ainda estão a decorrer fruto de uma situação legítima que foi um antecipar de eleições nacionais que desencadeou aqui um ajustamento de calendário. E daí, não só no PSD como noutros partidos, ainda há haver processos a correr em relação à identificação de quem serão os candidatos, não só no distrito, mas um pouco por todo o país, e também aqui algumas indefinições que resultam destes calendários atípicos que nós estamos a viver e que esperemos que a partir de 2025 se atenuem e não retornem com este tipo de instabilidades que não beneficiam absolutamente ninguém. Ivan Gonçalves, também mais algum comentário? Não, eu diria que sobre este assunto nós já dissemos muito e vamos continuar a dizer durante as próximas semanas. O Manuel Pisco tem razão, obviamente, que quando nós olhamos para estas candidaturas, olhamos sempre do nosso ponto de vista. Já agora também fazer um esclarecimento. Inês de Medeiros, quando foi candidato em 2017, não era eurodeputado. Estava cá em Portugal, estava em Lisboa e estava a desempenhar funções na Fundação Inatel, salvo erro. E, portanto, tinha uma proximidade que, apesar de tudo, o candidato do PSD não tem, mas, enfim, os almadenses escolherão aquilo que será melhor para o seu futuro. Vamos então passar novamente para Manuel Pisco, e que terá a oportunidade de acrescentar alguma coisa que ainda pretenda, mas eu introduzia já aqui um novo tema relativamente ao qual a proximidade de Manuel Pisco é maior, e que é um tema que eu não referi no início do programa, que tem a ver com o acontecimento recente que está a marcar a atualidade em Setúbal, no Conselho de Setúbal, que é uma descarga de poluentes em Poçoilo. Temos aqui um som a entrar em duplicado na emissão. Vamos ver se consigo resolver isto. E como dizia, penso que teria a ver com o microfone de Manuel Pisco, já está resolvido. Mas como dizia, há um problema de alegado crime ambiental. Em Setúbal, uma empresa que alugou terrenos na periferia da cidade, construiu tanques e está a armazenar, mas alegadamente com fugas desses produtos, com alagamentos, incluindo das terras circundantes, está a fazer descargas poluentes
de resíduos alegadamente perigosos. Aguarda-se que as análises sejam concluídas, já foram feitas as recolhas e que haja resultados para confirmar a perigosidade destes resíduos. Isto é uma empresa que trabalha com óleos, Extra Óleos, que tem sede em Vendas Novas, tem um histórico de problemas deste género, porque inicialmente estava a depositar estes resíduos da produção industrial, estava a depositá-los num ramal de saneamento de Vendas Novas que ia dar à Etar, e a Câmara Municipal depois percebeu que aqueles efluentes não poderiam ser conduzidos para a Etar e encerrou esse ramal de saneamento onde a empresa fazia as descargas. Depois de um longo processo judicial, que a empresa contestou esse encerramento, mas o Tribunal deu razão à Câmara Municipal de Vendas Novas. Depois a empresa começou a fazer essas descargas na Etar de Benavente e acabou por ser proibida também, porque se concluiu que aqueles efluentes não poderiam ser tratados naquela Etar. E, entretanto, esta empresa optou por construir tanques em terrenos alugados em Setúbal, e os caminhões cisterna fazem ali as descargas, sendo que, sem se confirmar se os efluentes podem ser armazenados assim, nem sequer há um armazenamento adequado, porque os efluentes não ficam contidos dentro dos reservatórios existentes, passam para as terras, quer por haver vazamento, quer por haver inundação, quer dizer, transbordo desses tanques. E a CCDR já veio confirmar que não existe licença desta empresa para fazer este tipo de descargas, mas o que é certo é que a CCDR não proibiu a empresa de fazer as descargas. Poderia fazê-lo preventivamente, na opinião do município de Setúbal, da Câmara Municipal, mas não o fez porque diz que está à espera dos resultados das análises. E a APA, agora, a Agência Portuguesa do Ambiente, anunciou que abriu uma investigação a estas descargas em Poçoilos, e já esteve no local com o Núcleo de Investigação Criminal da GNR a fazer recolhas tanto nas águas que estão dentro destes reservatórios, como em poços e circuitos de água nos terrenos circundantes, para ver a perigosidade destes despejos. E a Câmara Municipal de Setúbal acusa estas entidades de inoperância, sobretudo a CCDR, por ser, na opinião do Presidente da Câmara, quem tem a competência e o poder para acabar com estas descargas. Isto está a preocupar muito, e disso sou testemunha, os moradores próximos desta zona de Poçoilos, que é da localidade de Valana Gomes, porque numa recente sessão de esclarecimento promovida pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, que estão relacionadas com este tema, estiveram 150 moradores, o que não é muito habitual em sessões de esclarecimento promovidas pelas autarquias. As pessoas aparecem quando são assuntos que verdadeiramente as preocupam, e as pessoas estão indignadas com a aparente impotência de se poder travar isto que parece um verdadeiro crime ambiental. Manuel Pisco, presumo que esteja a acompanhar este caso, e começava por si, por ser autarca em Setúbal. Que comentário é que lhe merece este caso? Bem, espero que o microfone agora esteja um pouco melhor, ou se calhar é da voz, mas não, este é um caso exemplar, daquela burocracia que devia ser banida, mas esta não é só talvez burocracia, é burocracia com o medo dos responsáveis dos organismos que têm competências para intervir em tomar decisões e tomar as medidas. A gente pode até conceder que não se sabe exatamente o que é, porque há várias semanas que a CCDR fez recolheu amostras para fazer análise do que é que está ali a ser depositado. Só que é uma deposição de resíduos, sem dúvida, que precisa de licenciamento, seja qual for o resíduo. Está licenciada? Não está. Mas não é impedida. Isto é uma coisa espantosa, não é? Não é impedida. Pode chegar à conclusão de tudo aquilo é inócuo. As próprias empresas já veio a público dizer que ele não podem ser depositados em meio aquático, mas não podem em meio aquático, mas podem ser nas terras que podem contaminar o meio aquático. Não se entende. E também é estranho também é estranho ser inócuo e não poderem ser depositados em hectares, porque já houve 2 hectares. Hectares e noutros concelhos, de onde já foram proibidas. Porquê? Que aqui há esta dança. Acho que os organismos autárquicos,
Legislativos, quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal, estão a fazer tudo o que podem nesta teia burocrática. A Assembleia Municipal, nomeadamente, já fez audições na CCDR, ao IGAMAOT, à APA, à GNR, que tem o CEP, uma secção ambiental. Portanto, as forças de administração que licenciam e que podem fazer o policiamento, apelamos a todas, não é? Ninguém se mexe. Mas é preciso um licenciamento? Existe? Não existe? Proíbe? Não proíbe? Porquê? Ora, impede, não impede, porquê? Se tem que ter licenciado, porquê é que se permite uma atividade não licenciada de continuar a fazer o seu trabalho, não é? No final de tudo, quem provavelmente vai ser condenado ainda vai ser a Câmara, porque foi lá fazer o impedimento do acesso e depois o direito da propriedade privada, de certeza que vai valer sobre todos os outros, e a Câmara ainda pode ser condenada a qualquer coisa porque impediu os senhores de ir fazer uma deposição que não tem licenciamento que a lei obriga a ter. Isto é um caso que eu acho que ultrapassa a burocracia. É ou o receio, ou o medo, ou a falta de vontade, ou a incompetência para tomar decisões óbvias. Se é uma atividade que precisa de ser licenciada, a entidade licenciadora tem que embargar se ela não tiver licença. Deviam estar nesse ponto já há muito tempo. Mas, no entanto, depois de ter acontecido o mesmo em 2 concelhos, onde finalmente, não sei se a história desse processo foi semelhante a esta, se calhar andaram também uns quantos meses nesta discussão, mas finalmente logo... Ora, aqui há medidas preventivas que tinham que ser tomadas e em questões desta natureza, em questões ambientais, mais se justificam, quer dizer, em qualquer processo judicial tomam-se medidas preventivas, enquanto não se sabe se o efeito é mesmo mau ou não é, há uma decisão que preventivamente suspende a atividade. Aqui ninguém toma essas medidas, sendo certo que neste emaranhado de competências em escada, não é a Câmara Municipal, não é a autarquia que tem competências para impedir que aquilo aconteça. Não é licenciadora, não é fiscalizadora, não é policial. Agora, quem é que entende isto em termos de cidadão comum? Ninguém entende. Isto é a burocracia. Esta sim, é que o governo devia fazer uma guerra cerrada, mas para desatar estes nós que estão dados entre vários níveis da administração, que não se sabe exatamente às tantas a quem é que compete o quê, ou seja, todos empurram uns para os outros. É um caso lamentável, um bom exemplo daquilo que é a burocracia que devia ser eliminada e daquilo que é a necessidade de clarificação de competências, mas também de atribuição de autoridade às entidades que têm que ou licenciar, ou fiscalizar, ou policiar. Nenhuma destas competências está na Câmara e a Câmara é que vai, naturalmente, não é, a pagar a fatura maior, a ser a mais acusada, e é a única entidade também já agora que está a dar a cara perante a população. A Câmara convocou os moradores da área e discutiu com eles o que é que se pode fazer, o que é que está a fazer. É um caso de facto, numa fase anterior às eleições, deve dar que pensar porque é que os poderes estão mal distribuídos e porque é que uma reforma do Estado a sério, ela tem sido anunciada assim, parece que vai outra vez aparecer no programa do Governo, mas uma reforma do Estado, neste sentido, uma clarificação dos níveis de decisão e das competências é de facto necessária, até no plano autárquico, não é? Esta reforma do Estado podia até incluir mesmo a forma de organização do poder autárquico também devia ser repensada, porque há também coisas que entravam à atividade das autarquias e todos reconhecem que aquela que é mais proveitosa para o benefício das populações acaba sempre por ser a atividade das autarquias. Está mais próximo dos problemas e que resolve melhor os problemas, ou melhor, com mais vontade, e é a única que pode prestar contas à sua população. Tem a população perto e necessariamente tem que lhe prestar contas. A partir de uma comissão regional, de um organismo de inspeção pública que está em Lisboa, de não sei o quê, está tudo longe, ninguém é responsável diretamente. Esse é um problema sério, esta falta de clarificação das competências e das funções nos vários níveis do Estado. Este caso é um bom exemplo disto. Provavelmente, eu espero que não venha a ser nada de grave, mas pode ser. E se for alguma coisa de grave, se forem de facto efluentes contaminantes, eu gostava de saber, alguém, até porque as autoridades fiscalizadoras de inspeção, se já tem o precedente desta mesma entidade, desta mesma empresa, noutros 2 concelhos, caramba, como é que não tem o histórico da empresa? E até em Setúbal, já há o precedente desta empresa também em Setúbal, porque entretanto se apurou que em 2022 a tal empresa que fazia descargas ilegais numa zona semi-industrial, onde existe um parque empresarial SAD Internacional em Setúbal, apareciam as valas com despejos de materiais que se vieram revelar perigosos.
afinal já se concluiu que a empresa era esta também e, portanto, isso já está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2022 e é outro aspecto que se estranha é desde 2022 que o Ministério Público está a investigar essas primeiras descargas detectadas em Setúbal e não se conhece qualquer conclusão desse inquérito, nem arquivamento, nem acusação. É esse o problema. Agora peguemos nestes casos e não se sabe o que é que aconteceu e não se sabe quem é que foi penalizado ou se não foi penalizado. E o que é que o Zé Povinho, o que é que os eleitores, não é, retiram desta... Deixámos de ouvir o Manuel Pisco, pelo menos eu deixei de ouvir. Está a restabelecer a ligação. Vamos ver se retoma. Ainda está a restabelecer a ligação. Passamos para Nuno Matias, até porque o essencial da parte de Manuel Pisco estava dito. Nuno Matias, eu imagino que não conheça este caso em profundidade e também, porventura, tomou conhecimento dele agora mesmo. Quer fazer algum comentário? Não, quero sobretudo, como diz e bem, eu não conhecia esta situação especificamente, a não ser quando nos alertou como possível tema de discussão. Agora, eu trabalhando também nesta área da energia, que envolve também produtos desta natureza, eu acho que há sempre um princípio que é o princípio da prudência, da cautela, em que as entidades oficiais, seja as entidades licenciadoras, sejam as entidades fiscalizadoras, não podem deixar de agir para evitar problemas, porque não é depois de um problema grave, eventualmente até ambiental, que se vai começar a chorar sobre o problema. E, portanto, convém prevenir e garantir que este tipo de atividades são desenvolvidas com o maior nível de segurança da operação e cumprindo as regras que estão estabelecidas, porque nós sabemos que riscos existem sempre em todas as atividades, até quando conduzimos um carro e ele de repente começa a verter óleo, mas tudo isto são riscos que de um lado podem ser antecipados, do outro devem ser prevenidos e as entidades oficiais não podem esconder-se e devem agir, porque se não há licenciamento tem que haver uma intervenção absolutamente assertiva para garantir que este tipo de atividades só se desenrolam quando devidamente enquadradas, porque de outra forma podem estar a pôr em risco áreas envolventes e neste caso, quando estamos a falar de resíduos, estamos a falar sempre de problemas eventualmente ambientais que se devem tentar evitar a montante. O que está a defender é que, de acordo com esse princípio da precaução, aqui teria que haver uma proibição ou uma suspensão destas descargas enquanto não são conhecidos os resultados. Vamos lá ver, se como dizem, eu não tenho dados, portanto estou a falar de cor, e em teoria, se uma atividade não está devidamente licenciada, objetivamente por prudência não se deve deixar intervir ou operar até que ela esteja devidamente enquadrada ou se analise e averigue que realmente não há problema e pode depois ser objeto de licenciamento, mas por princípio o licenciamento é exatamente isso, é a autorização para desenvolver a atividade. Se ela não existe do ponto de vista da autorização, a atividade não pode ser desenvolvida. Ivan Gonçalves, também algum comentário a este caso? De facto, não tenho muitos dados sobre o problema, como o Nuno Matias dizia e bem, nós soubemos da questão agora. Acho que o que aqui é importante é que as populações não sintam que estão a ser esquecidas no processo e daquilo que estão a relatar, é isso que me parece que está a acontecer, ou seja, e isso depois dá origem, como Manuel Pisco dizia muito bem, a um sentimento de desespero, se assim quisermos dizer, e de desesperança por parte das populações que fazem não acreditar nas autoridades, no sistema, naquilo que lhe quisermos chamar. Portanto, aquilo que me parece fundamental é que quem tem competência para fazer, averigue, decida se estas descargas, as descargas que se referem são ou não perigosas para a saúde, têm que atuar, porque não há nada pior do que o sentimento de que as populações podem ter de que os seus interesses não são acautelados, que o Estado não toma conta de si e que no fundo há uma situação de desregulação e de lei da selva. Isso é que não pode acontecer e daquilo que estão a referir parece-me que estamos muito próximos disso e portanto parece-me importante que as autoridades rapidamente decidam qual é o caminho a seguir.
Passamos então para um outro tema do programa de hoje, daqueles 3 que inicialmente eu tinha referido, que é sobre a mobilidade no Tejo, e com isto vamos deixar o programa de governo de fora, porque foi aprovado no Conselho de Ministros esta semana, vai ser entregue, ou já terá sido, agora está a ser na Assembleia da República. O que estava previsto era que o Ministro dos Assuntos Parlamentares entregasse o programa de governo no Parlamento hoje às 11h30, portanto agora durante esta hora em que estamos a gravar e a transmitir em direto o nosso político local. Portanto, na próxima semana teremos a oportunidade ainda de falar do programa de governo, e como tema final hoje, a mobilidade no Tejo. O autarca do Seixal veio denunciar, depois de uma reunião que teve com a administração da Transtejo Soflusa, que 5 dos 6 barcos novos elétricos estão avariados, sendo que apenas um está a operar, e parece que isto é uma velha mala pata de conseguirmos ter os recursos em termos de meios de barcos no Tejo operacionais quase a 100%. Numa altura eram as dificuldades de manutenção, muitos barcos estavam encostados nos cais em reparação ou sem condições de navegabilidade. Agora temos barcos novos, mas têm estes problemas, e eu começava agora por Manuel Pisco, tendo em conta apenas que se trata de um autarca do Seixal, que é da CDU, que veio fazer esta denúncia. Manuel Pisco, o que é que quer dizer sobre isto? Pedia-lhe que fosse rápido, porque só temos aqui 2 minutos para... Sim, 2 minutos e pouco para cada. Rapidamente, peço desculpa por isso, será a ligação da minha parte que terá caído. Esta situação não é nova de facto, mas é uma daquelas situações que, quanto a mim, são premonitórias em relação àquilo que pode vir e virá certamente a acontecer, porque aconteceu sempre assim, noutros países também, com as questões das privatizações dos serviços públicos, em que não se investe na manutenção, em que se investe o mínimo na manutenção, e depois se vão acumulando situações de dificuldades, de caso dos barcos de circulação, compra-se pelo mínimo, gasta-se o mínimo na manutenção, e depois às tantas situações tornam-se inviáveis em termos de funcionamento. Vamos lá ver se o Orçamento de Estado, naquilo que vai acrescentar em despesas de armamento e outras coisas, com a redução dos serviços públicos que passam a ser para as parcerias público-privadas ou concessões a privados, se esta tendência não se vai agravar. Portanto, é uma coisa que é serviço de primeira necessidade. O transporte no Tejo é uma primeira necessidade para o funcionamento das populações, mas é um pouco uma questão de oferta-águas. Também não se investe em equipamento, não se investe em manutenção, em aumento das carruagens, e depois chega-se a um certo ponto que se enterra tudo. Esperemos que o futuro não nos traga mais com situações destas, porque o orçamento deixa de privilegiar aquilo que é a manutenção necessária para uma despesa pública, que é para isso que ela tem que também servir, e passa tudo para a esfera dos privados, com as consequências de degradação dos serviços que já sabemos que sempre vão acontecer, não é? Ivan Gonçalves, passava agora para si. O Manuel Pisco estava aqui a apontar a falta de investimento, neste caso, pelo menos na parte em que falamos dos novos navios. Há aqui um investimento avultado. Não terá sido esse o problema, a não ser que queiramos ir pelo caminho de perceber se o concurso, o resultado do concurso e a opção, o caderno de encargos foi ou não foi o adequado, mas o que é certo é que mesmo com o investimento em novos barcos torna-se difícil perceber quando é que vamos ter ali o nível adequado de oferta quanto a equipamentos, neste caso a navios a operar nas ligações fluviais. Bom, eu só posso assistir a este caso com alguma perplexidade, porque que já se soma a outras perplexidades que eu tenho relativamente a este processo. Nós já há vários anos que a informação que tínhamos é que teríamos barcos novos a circular no Tejo. Depois percebemos, a dada altura, que o processo foi prejudicado pela situação de pandemia que
atravessámos, porque primeiro o concurso também tinha sido feito com barcos a gás e de facto não houve concorrentes que estivessem disponíveis para os produzir, mas o que é facto é que entretanto passaram 5 anos, salvo erro, por aí, quer dizer, portanto não é admissível que as pessoas que se querem deslocar de Almada, do Seixal, do Barreiro, neste caso diz mais respeito a Almada e a Seixal, que o tenham que fazer nas condições em que têm atualmente, quando toda a gente sabe que as populações da margem sul do Tejo são aquelas que em todo o país, em média, mais tempo demoram a chegar aos seus trabalhos, e isto tem muito a ver com a dificuldade em passar o Tejo. E, portanto, há infraestruturas que a nossa região tem que reivindicar. Isso passa pela construção da terceira travessia, passa pela questão do túnel Imer Central Silvestre Faria, mas essas que são obras de grande monta, mas neste caso até estamos a falar de coisas bem mais simples. E se a oferta de barcos, quer dizer, não cumpre os mínimos daquilo que é aceitável, tal como a da Fertagos, por exemplo, ou a de comboios da Ponte, hoje em dia está absolutamente, toda a gente percebe que está absolutamente saturada, quer dizer, acho que é evidente que aqui os poderes públicos estão a falhar, o governo está a falhar, e como o governo do Partido Socialista também não foi absolutamente competente nesta matéria, e o governo atual também não está a ser, e portanto é preciso resolver o problema e é preciso garantir que as pessoas são tratadas com dignidade e que conseguem ter uma qualidade de vida aceitável, e neste caso isto é algo que prejudica todos os dias a vida das pessoas do nosso distrito, e desculpa, não é aceitável tanta não sei se é incompetência, isso que é, mas de facto não me parece que seja plausível que estejamos nesta situação tantos anos depois. Nuno Matias, temos aqui o Ivan Gonçalves a reconhecer que a responsabilidade por estes resultados no falhanço das políticas públicas reparte-se entre os dois governos. Aceita da parte do governo do PSD também já alguma coisa deveria ter sido feita que atenuasse estes problemas da mobilidade entre a margem sul e a margem norte? Francisco, vamos lá ver, mais do que a responsabilidade agora, se é deste governo ou daquele, acho que temos que pôr a mão à consciência sobre as decisões que tomamos. E eu acho que até já disse aqui neste programa, noutras ocasiões, que a questão dos navios elétricos no Tejo foi uma experiência no mínimo aventureira. Só quem não conheça minimamente este tipo de navegação é que podia achar que ia ser normal uma operação feita com barcos elétricos num estuário do Tejo, com as características e correntes como nós temos. E aliás, aquilo que eu cheguei a dizer, e acho que aqui também eu cheguei a dar nota, só havia experiências de ferries elétricos em lagos. Ora, num rio como o Tejo, junto a um oceano, necessariamente ia dar problemas de operação, e portanto eu diria que estas avarias, muitas das razões deverão emanar destes problemas operacionais, e depois necessariamente, e eu aí posso concordar, que há que ponderar como é que se consegue fazer a operação com estas soluções, mas vamos de uma vez por todas pensar como é que chegámos aqui. E se na altura não houve disponibilidade de alguém para fazer navios a gás natural, ia-se ver porquê. Porque se queria fazer uma solução, e bem, do ponto de vista da transição energética, que fosse menos carbónica, Nuno Matias, tem que concluir. Era preferível o gás do que a eletricidade, e isso é que, na minha opinião, está a gerar este problema. Agora, claro que o Governo terá que, em conjunto com a administração da empresa, encontrar uma forma de minimizar o estrago, e o estrago começou exatamente quando se compraram barcos elétricos. Temos que terminar por hoje. Ou se compraram barcos elétricos sem ter comprado as baterias, porque logo do início isto começou a ser aumentado. Os barcos vêm sem baterias, depois é que se começaram a montar a estação de carregamento das baterias. O problema é que mesmo com as baterias o problema existe. Temos que terminar. Despeço-me dos três e também dos ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias.